Bom dia, boa tarde. Aqui vou apresentar de duas maneiras diferentes um exercício com um ponto de fuga principal pelo método dos arquitetos. Esse aqui é o passo a passo primeiro escrito que a gente vai desenvolver considerando pegar o fundo sendo até 1/3 da distância existente na folha A4. Então, na realidade, seria até bom ele ficar um pouco menor, talvez como se fosse 1/4, em relação a essa distância vertical aqui. Então, o primeiro passo é situar essa parede de fundo, que vai acabar tendo uma padronização de 4 linhas por 6 colunas. Então, pode até começar a desenhar ele como se fosse um quadrado e depois dividir ele em 4x4 e adicionar mais uma coluna de cada lado. Então, a gente vai ter essa grelha e vai fazer primeiro o desenho da perspectiva como se o observador estivesse no centro da sala, tanto em relação à largura quanto à altura. E aí, com isso, se traça a linha do horizonte e o ponto de fuga. Depois a gente vai ver, a gente vai situar a linha do quadro aqui e vai imaginar a planta à frente do quadro. Então o observador está até um pouco mais próximo. E aí essa mesma distância aqui que foi escolhida para esse bloquinho vai ser o que vai vir aqui para frente e vai ser desenhado em verdadeira grandeza, como se fosse só a primeira linha dessa cerâmica. O observador ele vai ficar como se fosse até fora do papel, que vocês podem colocar uma folha a mais, só para situar esse observador e talvez colocar com durex ou não, para não ter que ficar com uma folha tão grande ou ficar com um desenho tão pequeno. Então, o observador está alinhado ao ponto de fuga. Quando há um ponto de fuga, há o ponto de fuga como se fosse o espelho do observador. E é do observador uma linha passando por aquele ponto do chão, tocando no quadro, e depois ele volta aqui só em transferência reta até tocar nessa linha. Então, esse ponto aqui é o ponto em perspectiva que equivale a esse quadradinho aqui no chão. E aí, como essas linhas fronto-horizontais, elas vão aumentando de tamanho à medida que se aproximam do observador. Pela diagonal, eu consigo pegar todos os outros cantos para continuar essa padronização aqui do chão. Então, esse ponto de fuga aqui, ele também está ajudando a situar essas linhas e essas do chão também. Então, aqui tem um passo a passo. Depois, essa própria divisão aqui da parede que eu coloquei, eu vou usar como modulações de alturas para inserir outros elementos nesse espaço. Por exemplo, eu também posso imaginar, digamos que essa cerâmica ou essa padronização aqui, vocês podem até imaginar como se tivesse, sei lá, 1 metro, 50 centímetros, 80 centímetros. Vocês podem imaginar alguma medida real para isso, para ir situando outros objetos proporcionalmente a essa divisão aqui. Então, se por exemplo a gente imaginasse que cada um desses tem uns 60 centímetros, o observador está a 1,20 m de altura e a área como um todo tem um pé direito de 2,40 m. Eu fui colocando aqui os dois elementos como um exemplo e daqui a pouco vou mostrar como fazer isso no desenho com um outro tipo de exercício parecido com isso. Então, nesse caso aqui, a gente centralizou o observador no ambiente,
Logo, esse fundo também ficou centralizado. Então aqui eu comecei a fazer o desenho primeiro da parte do fundo. Tentei situar ele de uma maneira que não ocupasse mais de 1/3 da folha e fui dividindo aqui nas 4 partes, primeiro do central e depois adicionando uma coluna de cada lado. O ponto de fuga fica no meio e aí eu fui desenhando mais uma linhazinha para baixo do quadro que representasse o piso em verdadeira grandeza. E as linhas vão saindo do ponto de fuga para representar as paredes com o teto. Depois eu situei o observador, e pode imaginar um pedaço de folha pregado só para situar esse observador. Fui estendendo o tamanho do quadro e traçando uma linha aqui que tocasse naquele ponto para ir até o quadro. E aí fui puxando depois esse piso, todas essas linhas que são paralelas na realidade estão indo para o mesmo ponto de fuga. Depois a diagonal, que eu tive que refazer, e aí eu fui traçando para cada encontro de linha mais uma linha de piso. Depois eu apaguei um pouco uma parte e outra que passou ali e fui reforçando as paredes. Eu poderia deixar para reforçar essas paredes também ao final, porque eu ainda vou inserir alguns elementos. Então esse primeiro cubo, ele tem a altura de uma paginação dessas. Se fosse 60 centímetros, então tem uma altura de 60, lados de 60 também. E aí eu vou subindo as verticais e eu encontro a distância com a altura de uma dessas paginações. Depois eu resolvi fazer uma coluna e essa coluna está na metade do tamanho do cubo. Então lá naquele cubo da frente, da parede, eu tracei as diagonais para encontrar o meio. Depois eu fui reforçando as linhas que sobraram para poder acentuar a coluna. Depois eu fui traçando uma janela como se fosse começando da altura de uma paginação, indo até a terceira altura. E ajustei a posição de acordo com a paginação no piso, traçando uma vertical. O importante aí é ver que vocês vão ter linhas de construção mais fracas e depois as linhas que vão ficando mais fortes, as linhas realmente do ambiente. Depois você pode aproveitar e pintar um objeto ou outro para destacar ele. Não precisa ficar apagando muito, porque aí você perde a construção do desenho. Espero que isso tenha sido interessante. E aí agora é com vocês. Obrigada pela atenção.